Você gostaria de viver até os 100 anos? Eu não sei se você sabe, mas a expectativa de vida do ser humano vem cada vez mais e mais aumentando. E, estatisticamente, muitas pessoas vão alcançar o centenário. Por isso, sim, pode ser uma realidade você ir tão longe aí na sua vida. Mas e aí, será que você gostaria de viver tanto assim? Quando eu pergunto isso para as pessoas, a maioria delas responde que depende, né? Depende se eu vou estar lúcido até lá, depende se eu vou estar conseguindo ter consciência de tudo que eu faço, se eu vou ter autonomia, funcionalidade, né? Se eu vou estar conseguindo fazer minhas coisas sem ficar 100% do tempo dependendo dos outros. E essa é uma resposta muito sensata mesmo, na verdade, porque não adianta muita coisa você estar vivo se você não tiver nenhum tipo de consciência, se você estiver, por exemplo, num estado vegetativo ou não conseguindo fazer absolutamente nada na sua vida. E, infelizmente, assim como a expectativa de vida do ser humano vem aumentando, as demências também, a incidência, a ocorrência vem aumentando bastante. Principalmente a da doença de Alzheimer, que é a que mais vem aumentando e a mais comum de se ocorrer. E de maneira geral, para quem não sabe o que a doença de Alzheimer faz, a grosso modo seus neurônios vão morrendo e conforme eles vão morrendo, você vai perdendo diversas capacidades aí do seu cérebro, inclusive de lembrar quem são as pessoas que você ama e às vezes até de quem é você mesmo, você perde até a sua identidade. Mas a notícia boa é que essa doença e basicamente todas as outras que afetam o nosso cérebro, elas podem ser evitadas. A gente consegue ter algumas ações, alguns comportamentos que vão ajudar a gente a não ter esse tipo de doença ou no mínimo arrastar elas muito para frente, para que a gente possa ter aí uma vida saudável, uma vida lúcida e viver bem até os nossos últimos dias. É por isso que hoje eu separei aqui 5 recomendações para que você mantenha o seu cérebro saudável. 5 recomendações para que seu cérebro permaneça jovem, você envelheça bem sem sofrimento. Eu me chamo Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdos sobre sono, hábitos, substâncias, emoções e tudo mais o que tiver a ver aí com o seu cérebro e o seu comportamento. Bom, e se você é jovem, assim como eu, e está pensando aqui que esse vídeo não serve para você, porque o eu lá do futuro resolve isso, eu já tenho que dar um recado aqui que na verdade não, tá bom? É muito já comprovado que esse tipo de doença, as demências de forma geral, elas iniciam ali na realidade as suas ações no cérebro lá pelos 30, 40 anos mais ou menos, e que é só a expressão dela, a gente só percebe esse tipo de doença lá na velhice. Então eu sei que você quer deixar esse compromisso, essa responsabilidade para o eu do futuro, mas se você quer ter saúde cerebral, ela precisa começar hoje, tá bom? E antes de eu começar aqui com as recomendações, só para você saber, aqui na descrição do vídeo tem algumas referências científicas de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Então pode ter certeza aí de que tudo que eu estou passando, todas as recomendações, assim como em todos os meus vídeos, sempre são baseadas na melhor ciência, sempre tem referências científicas comprovando e validando tudo isso que eu passo aqui. Mas se você não for da área, não precisa se preocupar, eu já faço aí todo esse filtro, toda essa tradução do conhecimento de forma prática e na linguagem simples aqui para vocês, fechou? Então bora lá. A primeira recomendação é relativamente simples, mas a maioria das pessoas não faz, que é constantemente estar aprendendo coisas novas. Eu sei que muitos de vocês aí vão pensar que já estão fazendo isso aqui por continuar estudando e ter aí talvez um hábito de se atualizar muitas vezes no seu trabalho ou sobre alguma coisa que você gosta. Mas do ponto de vista do cérebro, da saúde cerebral, esse tipo de aprendizado não conta tanto assim, porque na realidade o que a gente precisa fazer é realmente aprender coisas novas, não sobre aquilo que a gente já trabalha, já estuda ou já gosta. Por exemplo, se você é um engenheiro ou matemático que está muito acostumado com essa parte mais lógica, né, mais numérica, seria você aprender arte, por exemplo. Mas vamos dizer que você seja artista, seria você aprender outras línguas, é realmente criar novos caminhos neurais ali que o seu cérebro não está acostumado.
Imagina como se você tivesse que criar novas conexões dentro do seu cérebro que são completamente incomuns, que você precisasse desenvolver ali realmente algo novo. E aqui entram aprendizados diversos, na verdade, tá? É desde, sei lá, aprender uma dança, tocar um instrumento, como eu disse antes, aprender uma nova língua que, de acordo com a literatura e algumas pesquisas, é muito importante sim para essa questão de exercício do cérebro, mas também aprendizados motores, como um esporte diferente, aprendizados mais intelectuais também, você estudar coisas bem diferentes do que você é acostumado, enfim. A ideia aqui é você realmente diversificar esse aprendizado e ele vai desde aí um livro até um esporte. Então não deixe de aprender, não deixe de constantemente estar buscando coisas novas que além de se manter saudável, ter um cérebro saudável ao longo da sua vida, com certeza você vai se tornar aí um senhor, uma senhora muito inteligente, muito interessante de se conversar. Eu adoro aí sempre conversar com pessoas mais velhas que têm muito a acrescentar, que estudaram bastante na sua vida. E seguindo aqui para a segunda recomendação, provavelmente você vai achar até estranho, que é ter uma alimentação saudável. Aí você se pergunta, né, o que tem a ver o que eu como com a saúde do meu cérebro? E sinceramente tem tudo a ver, tá bom? Na realidade aí é uma das correlações, né, que a gente chama das mais fortes em relação à saúde do seu cérebro. A gente tem a mania de achar que a saúde mental ou a saúde cerebral é algo completamente à parte, né? Como se fosse diferente da saúde do nosso corpo. E não, tá, galera? O nosso cérebro nada mais é do que mais um órgão do nosso corpo, assim como o coração, a pele, os rins e por aí vai. Então não existe esse negócio de uma separação entre saúde cerebral e saúde do corpo. A gente sempre vai estar cuidando ou descuidando também das duas ao mesmo tempo, tá bom? Mas de maneira geral, só para você entender, quase todas as doenças que afetam o cérebro têm algum tipo de interação química acontecendo e quase todas elas também têm a ver com um quadro inflamatório. E tudo que você come, seja algo positivo ou negativo, em algum momento vai se tornar uma substância que vai afetar diretamente seu cérebro. Por isso, qualquer estudo que você for ver sobre saúde cerebral, ele vai dizer ali que uma das principais coisas é você manter o controle do seu colesterol e da sua glicemia, né, que é o famoso açúcar no sangue que o pessoal fala. Esses dois fatores sempre vão afetar a saúde do seu cérebro, tá? Existe até uma teoria em relação à doença de Alzheimer, como se ela fosse uma espécie de diabetes tipo 3. Então, que realmente essa questão da glicemia do nosso corpo como um todo afeta diretamente o nosso desenvolvimento dessa demência. Então, realmente existe uma relação direta aí sobre o que você come e o que acontece no seu cérebro, tá bom? Mas quando eu falo alimentação saudável aqui, vocês não precisam ficar pensando, né? É aquilo que a gente tem como estereótipo de alimentação saudável, sei lá, é salmão com aspargos, sal rosa, salteado com não sei o que, com raspas de castanha. Não é isso, tá, gente? Na realidade, o básico bem feito sempre funciona. A gente não precisa necessariamente correr aí para esse lado chique da questão e gastar aí milhares de reais para ter uma alimentação saudável. Faz aquilo que basicamente todo mundo já sabe. Começa aí diminuindo, cortando os carboidratos simples, né? É o açúcar, é o pão branco, é o macarrão, são todas essas massas assim. Inclusive, na realidade, o açúcar, o ideal era que você cortasse de vez aí, que é uma das piores substâncias que você pode comer, uma das piores coisas que você pode estar colocando dentro do seu corpo. Além disso, é claro, evitar as frituras, todos esses tipos de gorduras ruins aí, saturadas, gorduras trans, elas vão acabar aí com o seu corpo, inclusive com o seu colesterol que eu comentei antes. É legal que nas nossas refeições a gente coloque ali um pouco de salada ou um pouco de legume junto com algum tipo de carne, alguma proteína. Enfim, é aquele prato básico na realidade. Se você estiver comendo um arroz, feijão com um pouquinho de salada e uma carne que não seja muito gordurosa, já está ótimo. Mesmo que esse arroz às vezes seja o branco, que não é o mais ideal do mundo, você fazendo isso, você já está aí comendo melhor, comendo mais saudável que 99% das pessoas. E também você pode dar uma procurada aqui no YouTube mesmo, porque tem vários canais aí falando sobre nutrição que são muito bons, que vão te dar aí direcionamento de alimentos mais saudáveis, enfim. Se você tiver condições, é claro, contratar um nutricionista seria o ideal, mas uma boa pesquisadinha no YouTube aqui, ali acertando alguns pontos na sua alimentação já tá ótimo, tá bom?
E continuando aqui, a terceira recomendação é praticar exercícios físicos de maneira regular, de maneira frequente. Seguindo na mesma linha da alimentação, a saúde do nosso corpo é a saúde do nosso cérebro. E praticar exercício físico, sem dúvida nenhuma, é uma das principais ações que você pode fazer aí para estar mantendo o seu cérebro jovem. Para vocês terem noção, praticar exercício físico faz até a gente criar novos neurônios, que a gente chama de neurogênese, que é uma coisa que é um pouco difícil de se acontecer em adultos, mas quando você faz exercício isso acontece. Praticar exercício também ajuda na parte imunológica do nosso cérebro, fazendo ele se livrar aí das coisas ruins de maneira mais fácil, né? Dele ter uma saúde geral sempre melhor e, além disso, ajuda muito na parte cardiovascular, é claro. Junto com aquela questão de controlar o seu colesterol e a sua glicemia, a sua saúde cardiovascular entra aí nesse grupo de coisas muito importantes para manter a saúde do nosso cérebro, tá? Então não deixem de se exercitar, pessoal. E quando eu falo exercício, não precisa virar rato de academia. Qualquer coisa que você goste, pode fazer uma caminhada, pode fazer corrida, vai fazer uma dança, vai fazer crossfit, musculação, sei lá, até andar de skate serve, vai fazer surf, mas coloque seu corpo em movimento de alguma forma, tá? E já existem vários estudos aí mostrando que 20, 30 minutinhos de exercício já fazem muita diferença na nossa saúde. Coisa aí de 3 vezes na semana, 30 minutinhos cada vez, já muda completamente tudo isso. Então o importante é você sair do sedentarismo. Então dá um jeito aí, escolhe um esporte que você gosta e começa a fazer, tá? Não deixa isso para depois. E se você chegou até aqui nesse vídeo é porque ele está sendo importante ou interessante para você de alguma forma. Então não esquece de deixar a curtida aqui embaixo, mas principalmente compartilhar ele com mais gente. Esse tipo de conteúdo aqui precisa chegar em mais pessoas para que a gente comece a reverter aí essa situação de que cada vez mais gente está tendo problema de saúde do cérebro. E também, é claro, para que as pessoas que a gente ama continuem vivendo bem, continuem sendo lúcidas e vivendo saudável aí ao nosso lado. Então, manda aí no grupo da família, manda no grupo dos amigos e vamos continuar aqui. A quarta recomendação para a saúde do seu cérebro é uma coisa que eu sempre venho falando aqui, sempre venho falando lá no meu Instagram, que é dormir bem, ter boas noites de sono. Para quem me acompanha, isso já é quase que clichê, né? Eu falo disso quase todos os dias, mas não tem jeito, tá bom? O seu sono afeta literalmente tudo o que acontece no nosso corpo, afeta literalmente tudo que a gente faz na nossa vida. E para você ter uma noção, se você ainda não conhece aqui o canal, eu tenho até uma playlist aqui só com vídeos sobre sono, falando sobre diversos aspectos aí que tem a ver com sono, tá bom? Mas o que você precisa saber aqui para esse vídeo, que é sobre saúde cerebral, é que dormir mal tá literalmente te matando, tá bom? Estatisticamente, pessoas que dormem mal vivem menos. E sem dizer que não está dormindo da forma adequada, aumenta aí a propensão, aumenta a chance de você desenvolver qualquer problema de saúde, desde os de saúde mental, como ansiedade e depressão, até questões cardiovasculares ou até de fertilidade. Esquece esse negócio de trabalhe enquanto eles dormem. Eu não sei quem que inventou essa frase, mas não faz sentido nenhum, tá bom? É no seu sono, é enquanto você dorme que o seu cérebro faz uma limpeza ali de várias toxinas que vão se acumulando durante o dia. E quando você está dormindo mal, essas toxinas vão se acumulando cada vez mais ali, meio que, vamos dizer, sujando os seus neurônios, que são as células que estão dentro do seu cérebro, o que faz com que esses neurônios vão morrendo aos poucos, que como eu falei antes para vocês, o que acontece na doença de Alzheimer é a morte de neurônios. Então, se você está dormindo mal, você aumenta muito as chances de você desenvolver Alzheimer lá na frente. Por isso, não negligencie o seu sono. Você precisa dormir de 7 a 9 horas todos os dias. Eu sei que dentro da realidade de algumas pessoas isso não é possível, né? Por questões de trabalho, de estudos, de às vezes fazer coisas muito longe de casa, perder muito tempo em condução, mas se esse for o seu caso, tenha um plano B, tenha um plano lá na frente que vai mudar essa situação, porque o seu sono é muito importante e é um dos principais fatores aí para a sua saúde. Como eu falei, eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre esse tema de sono aí, de várias visões diferentes. Então, se você estiver dormindo mal, não tiver com o seu sono muito ok, eu sugiro que você procure aqui no meu canal, que tem vários vídeos aí, inclusive te ensinando alguns passos ali, algumas questões que a gente já sabe na ciência para você começar a dormir bem, tá? E por último, mas longe de ser menos importante, você também precisa reduzir o seu estresse.
Hoje a gente sabe aí por diversos estudos que o estresse crônico ele é preditor de várias doenças como depressão e adivinha, Alzheimer também, que a gente está falando tanto aqui nesse vídeo. E gente, eu sei que diminuir o estresse não é algo simples, não é algo fácil, nem de longe, mas a boa notícia é que se você fizer essas 3 recomendações anteriores, automaticamente aí como consequência disso, seus níveis de estresse já vão cair. Então, se alimentar bem, ter boas noites de sono e se exercitar com frequência já vão resolver esse tópico aqui para você. Mas se você quer ir um pouco além, que é uma ferramenta legal, eu sugiro que você busque aí sobre meditação mindfulness. Esse tipo de meditação já foi muito estudada e já tem aí diversas comprovações científicas de efeitos positivos no nosso cérebro, até em relação a alterações químicas, alterações estruturais, enfim. Ela é muito positiva, se você julgar interessante aí eu já tenho até um vídeo aqui no canal sobre. Então seria como um bônus aqui nessa parte do estresse você buscar aí a meditação mindfulness, tá? Além disso, uma outra coisa legal para a gente colocar ainda dentro desse tópico aqui do estresse é que os nossos relacionamentos também são muito importantes para toda essa questão de saúde cerebral. Você ter boas relações de qualidade, ter uma rede de apoio forte, que você sente segurança e realmente amparado ali, é um fator muito importante para a saúde cerebral, para a saúde mental como um todo, tá bom? Mas não se preocupe em relação à quantidade, você não precisa ter muitos relacionamentos, você precisa ter bons relacionamentos. Então, tenha poucos, mas tenha relacionamentos de qualidade. Bom, essas são as 5 recomendações principais, digamos assim, mas eu quero deixar uma de bônus aí para colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, que é o seguinte: o uso de substâncias, o abuso de substâncias é extremamente correlacionado com problemas de saúde cerebral. E isso vai desde álcool, tabaco, cannabis, até alguns medicamentos como os benzodiazepínicos, viu? Talvez você não conheça por esse nome, mas esses são todos aqueles medicamentos que o pessoal usa aí para dormir melhor, usam para controlar a ansiedade e algumas vezes até para depressão. O uso desse tipo de remédio de maneira constante aí no longo prazo causa diversos danos para o seu cérebro. Então, se faça o favor de não sair tomando o Rivotril da sua vizinha porque ela disse que dorme que é uma beleza quando toma. O uso de remédio é uma coisa séria, principalmente esses remédios que vão afetar o seu cérebro de alguma forma. Então só tome esse tipo de remédio sob indicação e acompanhamento de um bom médico. Agora sim, eu acho que é isso. É claro que eu não me aprofundei muito em nenhum desses tópicos aqui, mas alguns deles eu já tenho vídeo aqui no canal, você pode pesquisar. E se você sentiu necessidade de alguma informação a mais, um aprofundamento em algum ponto, deixa aqui nos comentários que eu sempre fico de olho aqui para produzir vídeos que vocês estejam pedindo também. Então, resumindo todo o conteúdo aqui por tópicos, o que você precisa para manter a sua saúde cerebral, manter seu cérebro jovem é aprender constantemente, fazer exercícios físicos, se alimentar de maneira um pouco mais saudável, ter boas noites de sono, diminuir o estresse e, como bônus aí, tomar muito cuidado com o uso de substâncias. Incluir tudo isso aqui na sua vida, no seu dia a dia, eu sei que não é fácil, não é simples, mas é muito importante, vai fazendo aos poucos aí que com certeza para viver uma vida longa e saudável vale muito a pena. E se você gostou desse conteúdo, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu lanço um vídeo novo em algum tema dentro das neurociências, dentro do comportamento humano. Então, se você quer melhorar a sua vida, quer ter autoconhecimento aí sempre baseado no conhecimento científico, esse aqui é o lugar certo, tá bom? Então, um abraço e eu te vejo na próxima.